Opa, Felipe Antônio por aqui. E hoje nessa aula aqui básica do nosso quadro Aprendendo com Samurai, a gente vai falar um pouco mais sobre React Native Basics, tá certo? Porque é bem interessante, a gente muitas vezes vê vários artigos, vários exemplos, até aqui no próprio ambiente que a gente está, sobre situações bem mais avançadas, mas é bem assim escasso algum tipo de material que seja assim bem básico, que trate e relembre sobre o básico e também que esteja aqui cobrindo o básico, mas com a versão mais atualizada aí do React Native, que é a versão que a gente está trabalhando nesse momento, que é a Brent 06, tá bom? E a gente vai começar falando aqui sobre props, states, a gente vai entrar um pouco mais sobre hooks, como que a gente pode criar esses hooks personalizados e aqui a gente vai caminhar para uma conclusão, tá bom? Então, eu estou aqui com o meu ambiente de código, eu estou aqui com o meu emulador aberto e a gente vai começar discutindo aqui dentro, obviamente, de um código, dentro, obviamente, aqui de um snippet de código, a diferença dos dois, tá bom? E para isso eu vou utilizar um exemplo, que é um exemplo aqui que a gente vê também bastante na internet, que é o exemplo simples de um contador, tá bom? Então eu vou começar criando aqui um componente, React Native Function Components, eu vou só excluir esse carinha aqui. Eu vou só excluir essas linhas aqui que não são necessárias. Na verdade, eu não devia ter usado o meu snippet, né? Aqui eu vou colocar o counter e aqui eu vou colocar o valor de contador, tá bom? Então eu vou começar, esse contador aqui ele vai começar com o valor de 0, beleza? E aqui eu vou chamar o meu contador como componente. Então eu vou chamar aqui counter. Vou dar um refresh, vou colocar aqui o valor de 0 e ele apareceu aqui bem estreitinho 0. Na verdade eu vou até aumentar o tamanho do texto, eu vou colocar aqui um 40 e aqui vamos colocar o text align center para que você possa ver com mais conforto, tá bom? Então tá aqui. Componente counter, eu tenho um app que está sendo chamado aí no momento que o React Native está fazendo o boot, ok? E ele está chamando aqui o contador counter, beleza? Nada demais. E o que a gente agora pode entender sobre props, tá? Propriedades ou props é como se fosse argumentos de função para o JavaScript, ok? E também para o React Native. E fazendo uma abordagem aqui mais conceitual, seria mais ou menos isso daqui. Só colocando aqui o snippet. Então eu tenho uma function, que eu vou chamar isso aqui de counter. Ela recebe um parâmetro, que seria valor, ok? E seria mais ou menos isso aqui, ó. Return, por exemplo, H1, é um exemplo aqui bem esdrúxulo, tá? Valor mais H1, tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho a minha função, que ela chama counter ou contador, que ela vai receber um valor e é muito provavelmente que na saída dela vai ficar assim, H1, e aqui é o valor que eu colocar. Então, se eu chamar a função como counter 0, ela vai produzir essa saída aqui para mim, tá bom? Beleza, nada demais. Como que eu posso fazer isso aqui então no React Native? Fazendo uma analogia a essa função. Então, essa propriedade é como se fosse uma função pura dentro do React Native. Então a gente pode utilizar uma propriedade, a property dele, chamando literalmente nesse método aqui, como argumento de método. E eu posso fazer assim, props, e aqui eu posso colocar props.value. Eu chamei de value aqui, chamei de valor, vou chamar aqui de value só para manter o idioma, tá certo? Ou então eu posso fazer uma desconstrução de hash e array, enfim, simplesmente colocando value aqui, tá bom? No JavaScript permite a gente fazer essa situação, principalmente aqui no React Native. Eu vou chamar aqui meu emulador de novo e ele fez o quê? Não fez nada, porque falta eu colocar então aqui o argumento de função, que é value. Eu vou colocar aqui igual a 0. E ele continua do mesmo jeito, tá bom? Então, vou colocar aqui 1, vou colocar aqui 2
enfim, ele está funcionando como ele deveria funcionar. Então, voltando à nossa analogia aqui, uma função pura do JavaScript seria se eu chamando esse contador e chamando isso daqui de value. Claro que isso aqui seria o text, a tag text que a gente está vendo que eu estou substituindo por um H1, tá bom? Só que a principal diferença, que é onde começa a confundir muitas pessoas que estão iniciando na área, que é o seguinte: beleza, eu entendi que a propriedade é uma variável que eu posso passar para qualquer componente, para qualquer coisa que eu esteja construindo, mas qual que é a diferença básica entre props e states, né? Propriedades ou states? Bom, de acordo com o manual lá do React Native, na verdade do React, propriedades é como se fossem funções puras do React, que é como se fosse, fazendo analogias, essa função pura que eu tenho aqui. Então, assim, por definição, o React Native ele nunca vai permitir que você faça isso daqui, ó, igual a 10, por exemplo, e aproveitar a variável aqui. Porque muitas vezes existe a necessidade de a gente ter alguma lógica aqui dentro e fazer algum controle. Por exemplo, eu tenho aqui um button, tá, que ele, quando eu tenho o onPress dele, e eu preciso fazer alguma coisa, tá bom? Então, vamos transportar isso daqui para o nosso exemplo que a gente está trabalhando nesse momento. Deixa eu só voltar com a minha tela aqui. Pronto. Transportando por esse exemplo, seria basicamente tentar fazer isso daqui, ó, value igual a 10, ou vamos deixar 10 aqui, ok? Se eu tentar fazer isso daqui, ele permite, mas não é o correto porque ele não persiste, não tem controle, não faz uma série de coisas, tá bom? Então, isso daqui é um odd pattern, realmente a gente não pode fazer isso. Então, como é que a gente consegue utilizar valores dentro do componente, tá bom? Aí entra os states. Os states, então, é uma forma da gente criar funções em que a gente possa atribuir valores para essa variável, para esse state, e recuperar esses valores. Então, eu posso atribuir e recuperar. Tá? E como é que a gente consegue fazer isso? Vamos imaginar agora que esse valor ele vai ter que ser calculado e ele vai ter que ser incrementado a partir de um botão. Tá bom? Esse botão, a gente vai ter um state chamado counter. Então, eu posso fazer assim, count. Const counter, set counter igual use state de um valor aqui qualquer, tá bom? Legal, Felipe. Da onde surgiu esse use state? Bom, use state faz parte de uma nova forma, vamos assim dizer, mas que também não exclui a anterior, de se criar states dentro do React Native, tá bom? Depois eu posso mostrar mais detalhadamente sobre o uso dos hooks personalizados. Então, como é que a gente usa o useState? Basicamente, eu venho aqui, faço essa declaração, e o que ele faz na prática, tá certo? O useState, na prática, ele vai criar para você, dentro dessa variável, o valor da variável que você está trabalhando, ok? E a função de manipulação dela. Então, eu tenho aqui o state counter e a função de manipulação chamada setCounter, e aqui o valor inicial que eu for usar ela. Tá? Então eu vou colocar aqui counter, então vou de colocar value, eu vou colocar counter aqui, e eu vou dar um Ctrl S aqui e ele já carregou. Então, qual que é o valor inicial? 0. Por quê? Porque o useState definiu que essa variável ela vai começar com o valor 0 e agora eu tenho uma função de manipulação. Como que eu consigo manipular essa função? Eu vou utilizar aqui um button mesmo, tá? Claro que o button não é a melhor forma, mas aqui a gente está só forma no sentido de UX, UI, mas a gente está aqui só fazendo uma brincadeira. Então vou colocar aqui onPress e vou colocar aqui uma função de execução que ela vai definir com set counter. Eu vou colocar aqui, por exemplo, como 1, tá? Aqui ele está falando que eu não tenho a propriedade title. Clique aqui. Bem típico de web. Então, eu vou voltar aqui, só vou dar uma caprichada no nosso código. É isso aí. Eu tô com a tela um pouco grande, então eu vou ter que desobedecer esse cara. Pronto. Então, vou salvar
ele clicou e definiu aqui como mais um, tá bom? E agora, como é que eu consigo, então, fazer um contador, né? Então, só recapitulando, eu tenho useState, é um state, é uma variável que eu posso manipular agora, diferente de propriedade, que é o que estava recebendo, então vou dar um tick aqui, propriedade. É diferente de eu colocar um valor aqui, counter, tá bom? Porque em tese eu não posso fazer manipulação, esse valor também ele não é interessante de manipular. Então, o que eu posso fazer com isso? Eu uso o useState, que ele define uma variável para mim que vai ser o valor que está armazenado naquele momento e a função de manipulação dele. Nesse caso aqui, eu coloquei aqui setCounter e ele definiu como 1. Como é que a gente consegue fazer um contador? Eu posso colocar aqui, ó, counter mais 1. Se eu salvar, ele deu o refresh, ok? Então o que eu vou fazer? Definiu como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, o que ele está fazendo agora? Só para a gente poder entender e a gente ir o back to basics. Ele está atribuindo para essa variável o valor atual que eu estou passando como função da função de manipulação desse state. Então o hook e o state devolve aqui para a gente essas duas formas de manipular, em que a variável, o valor atual da variável ele armazena em counter e ele cria para a gente uma função, ele devolve como argumento uma função de manipulação. Lá dentro do useState, ele está fazendo essa função, tá bom? Como que a gente consegue agora, criar um hook só nosso? Como que a gente consegue criar o nosso próprio hook, de repente, para fazer alguma coisa aí diferente, tá? States, hooks. E é óbvio que esse useState é um dos tipos de hook, tá bom? Tem o hook useEffect, que ele é executado no momento que o componente está sendo renderizado. Na verdade, logo depois, tá? E como é que a gente consegue então fazer o nosso próprio hook? Fazer o nosso próprio hook, que são já os hooks personalizados, na verdade eu vou explicar para que você deveria fazer o seu próprio hook. Quando você quer colocar, por exemplo, uma função counter lá dentro, uma função de contagem. Então, vamos lá, vamos brincar aqui. Então, eu começo declarando o nosso hook dessa forma, const use counter. Todos os hooks do React Native, ele tem essa função aqui, ele tem esse prefixo chamado use na frente, tá? É assim uma convenção que você pode estar utilizando. E a gente agora vai criar nosso hook específico. Ele tem, na verdade, o nosso hook, na verdade, ele tem assim, a função de também retornar o quê? Normalmente, a variável e a função, ok? E para isso, o que a gente precisa declarar? Eu vou declarar aqui o nosso state, que ainda vai continuar tendo, const, só que aqui eu vou chamar de value, para não ficar um monte de counter, tá bom? Value, set, value, eu vou dar use, state, e 0, ok? Então ele começa sempre com esse valor. Na verdade, eu posso atribuir um valor inicial aqui, initial value, que eu posso receber, ok? Vou definir como valor inicial aqui que eu estiver brincando. E daí, a função dele vai fazer isso aqui, ó. Return, eu vou retornar a mesma coisa, vou retornar value e o set value. Na verdade, eu vou ir construindo o conceito junto com você, tá bom? Então, primeira coisa, como é que a gente pode agora fazer? Eu vou substituir esse useState, ok? Pelo método que a gente está indo, e vou dar agora, e ele vai devolver para a gente, ó, tem useState, ele vai devolver para a gente um value, e vai devolver para a gente o set value, tá certo? Que na verdade é só um encapsulamento do useState. Calma, que os hooks não são só isso, eu vou mostrar para você a vantagem de você abstrair uma lógica dentro de um hook, tá? Eu vou salvar aqui, e ele tá fazendo o refresh, e a gente vai aqui clicar e dar um not a number, vamos entender, value, eu vou aqui iniciar com 0, depois a gente verifica essa questão aqui, tá? E deu refresh, deu, pronto. Depois a gente verifica essa questão aqui, enfim, percalços do caminho aqui, código ao vivo é assim mesmo, tá bom? Depois a gente ajusta essa situação. Então eu não preciso mais desse 0 aqui.
e ele continua fazendo, tá bom? Então vamos lá. Agora, qual que é a graça da gente utilizar um hook? Veja que, na verdade, eu estou utilizando o hook aqui e ele só está encapsulando as duas funções que eu estou trabalhando aqui, tá? Mas imagine que eu quero fazer uma função de contagem agora aqui. Então vou colocar const count igual a uma função. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer o mesmo processo que eu estou fazendo aqui. Ó. Counter, mais um. Então vai ser um set, no caso aqui, set value, do value, mais um. E o que eu faço aqui, tá? Eu vou chamar isso daqui de set count. Set count, ficou meio estranho, mas eu também não tenho nome melhor para definir agora. E o que ele vai fazer? Lembre-se que o nosso hook, ele sempre, por via de regra, ele sempre deve retornar o par, que é valor e função de manipulação. No nosso caso aqui, a função de manipulação é o setCount. Então, o que eu tenho que dar o return? Do value, que eu já estou manipulando aqui, e da função de manipulação. Então, o que eu faço? Vou retornar ela aqui. E agora, em vez de passar o valor que eu quero, simplesmente eu vou chamar ela. Tá? Aí deu refresh. E veja, então, que agora, nesse momento, eu tenho o setCount trabalhando como se fosse uma função de abstração. Com isso, a gente consegue criar um hook totalmente personalizado para mim, que a lógica dele está dentro de um componente. Aqui eu tenho esses states aqui trabalhando dentro do nosso hook personalizado, que na verdade ele só sabe o seguinte, cara, eu tenho uma variável que eu recebo o valor e eu dou um setCounter, que na verdade ele só conta para mim. Tanto que se eu chegar e colocar aqui 2, por exemplo, vamos ver qual que é o que ele vai assumir aqui. Ele vai contar de 2 em 2, tá bom? Então, isso aqui, em tese, é assim, o Back to Basics, o React Native Basics aqui sobre props, states, hooks e como você consegue criar hook personalizado. Conclusão, para que isso serve, tá certo? Eu já utilizei, por exemplo, no Smart Money Pro, que é um dos aplicativos que a gente trata dentro do curso do programa, meu primeiro aplicativo, que olha só que interessante, ele tem esse componente aqui, Use Balance, que na verdade ele, só para você entender, né, para você não assumir o que você sabe que é Smart Money, tá? O Smart Money é um gerenciador financeiro que a gente aprende a fazer no curso, tá certo? Um gerenciador financeiro básico. Então o que eu tenho? Eu tenho uma árvore de componentes, eu tenho um componente aqui que ele pega o balance, tá certo? Que é o quê? É o valor do meu saldo atual. Então, o nosso hook aqui, UseBalance, o que ele faz? Ele vai e dá um getBalance, que é pegar o valor de saldo do nosso banco de dados. Então, o que eu tenho? Eu tenho um componente aqui chamado BalancePanel, que ele tem aqui um state, que, claro, ele está sendo só um state, somente leitura, e eu chamo esse UseBalance aqui, que ele passa isso daqui para um valor que está dentro de um linear gradiente, dentro de um componente, tá bom? Que ele tem um saldo atual. Mas olha só que interessante, UseBalance, eu não conheço a lógica que está lá por trás. Então isso ajuda a criar como se fosse um state personalizado. Que esse state personalizado, ele vai dar a possibilidade de eu abstrair a lógica, porque só esse hook personalizado aqui, que chama-se UseBalance, sabe que ele deve chamar o getBalance. Se amanhã o getBalance chamar getBalance XPTO, tá certo? Sei lá, qualquer nome de função, ou precisar fazer alguma coisa diferente, qual é a possibilidade que eu tenho? Eu simplesmente venho aqui no UseBalance e faço a manutenção desejada. Ou seja, todo mundo que está utilizando esse hook chamado UseBalance, eu já levo a manutenção de bandeja, né? E eu fiz isso para um balance, que é o saldo, eu fiz isso para categorias, ok? Eu tenho aqui funções que chamam as categorias e também eu tenho uma função que chama os lançamentos. Esse hook aqui, na verdade, ele é um pouquinho mais elaborado, que esse useAndTries aqui eu recebo os dias que eu quero para trás, tá certo? Guess last and tries, recebo quantos dias eu quero para trás e qual a categoria que eu quero. E também eu tenho a possibilidade de passar mais
funções que seriam o save and try, que é quando eu quero salvar, ou quando eu quero deletar, tá certo? Mas esses hooks personalizados, no estilo mais avançado, a gente pode deixar para o próximo vídeo, porque na verdade aqui o intuito era a gente fazer aqui um apanhado geral sobre props, states, hooks e como que eu crio um hook personalizado. Nesse sentido aqui, você entendeu agora uma aplicação bem básica que é criar uma lógica, e eu mostrei para você um aplicativo aqui real de como que você consegue utilizar os hooks fazendo isso de uma forma mais profissional, tá bom? Se você quiser entender os hooks de uma forma profissional e se você achar interessante que a gente possa criar aqui mais um tópico que é hooks usando profissionalmente em um aplicativo, em um app real, deixa aqui então o seu like, deixa os comentários aqui, que se tiver uma galera realmente pedindo para mim mostrar, eu posso fazer um apanhado, um walkthrough aqui dentro do aplicativo Smart Money, para que eu possa passar passo a passo e mostrar para você como a gente pode utilizar hooks de uma maneira profissional, tá bom? Então vamos ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse novo quadro aqui, Aprendendo com Samurai React Native Basics, tá bom? E lembrando que se você achou esse conteúdo legal, só dá o curte aí, deixa o seu like, inscreva-se no canal, tá bom? E vota aqui também sobre esse tema, se eu deveria continuar esse tema aqui, que é hooks usando profissionalmente em um app real, porque, enfim, já cabe mais em um outro contexto, tá bom? Então vou ficando por aqui, um forte abraço, tchau, tchau.